Ele diz, e esta é a confiança que temos para com Ele, ou seja, para com Jesus. Diz ele que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Segunda certeza. Eu me impressiono com o que ele diz aqui. Ter certeza da vida eterna traz consequências. E uma dessas consequências é esta certeza. Por que esta, em primeiro lugar? Por que não eu tenho certeza da comunhão? Por que não eu tenho certeza de, quem sabe, como cantamos, da segunda vinda e da minha vida eterna, ou da minha vida ao lado de Deus, reinando ao seu lado? Por que necessariamente João tem que trazer a palavra dizendo que agora, como consequência da vida eterna, eu tenho certeza que Deus nos ouve? Porque talvez essa seja uma das nossas maiores lutas. Acredito que você, como eu, deve lutar muito com as suas orações. Oração é um desafio em nossas vidas. Não é simples, não é fácil. É de fato uma luta. Talvez porque nós, na verdade, precisamos ter certeza. Aliás, esse é um dos nossos problemas. Se eu estiver enganado, me corrija, mas nós medimos orações pelo resultado. Não é assim? Se eu oro e acontece, e se eu orar várias vezes e acontecer o que eu orei, provavelmente é porque eu tenho uma oração forte. Aí eu tenho o dom da oração. Eu faço as coisas acontecer. Tá certo? Porque a oração é medida por resultados. Eu começo a duvidar de mim, eu começo a duvidar de Deus todas as vezes que o resultado não é o que eu quero, ou o que eu desejo, ou o que eu pedi. Eu começo a duvidar da própria oração. Quantas vezes as pessoas já não perguntam, aliás, essa é uma pergunta que repetidamente eu tenho que responder para os crentes. E é bom que eles me perguntem, porque ao responder a eles, eu respondo a mim mesmo. A pergunta é sempre a mesma. Como é que eu entendo oração? Como é que eu oro e Deus não atende? Por que Deus não me ouve? Porque, na verdade, nós medimos oração pelo resultado. Pois, observe que o que ele está nos dizendo, que oração é mais do que essa ideia de que eu falo e ele me ouve. Oração é, antes de tudo, uma atitude de nossa parte. Por favor. Verso 14, e esta é a confiança. A palavra é parecia do grego, e essa palavra ela tem traduções, entre elas, ousadia. Talvez o texto de Efésios, capítulo 3, verso 12, represente bem o que ela significa. E ali a tradução é, inclusive, bastante enfática, diz que nós temos essa alegre confiança e ousadia. Que ousadia e de que confiança ele está falando? É a nossa ousadia ou a nossa confiança de termos acesso a Deus. Deus é o Deus da glória. Estar na presença de Deus não pode ser tomado por nós como uma atitude simples e corriqueira. Na verdade, estar diante de qualquer homem. Deus é um Deus para o qual, ou na presença de quem, nós precisamos definitivamente nos preparar para estar diante dele. Qualquer pessoa que se apresente diante de Deus sem a devida mediação será completamente destruído por ele. Todos, e muitos foram. A Escritura narra isso. Deus não aceita a nossa presença simplesmente diante dele, como se nós estivéssemos, quem sabe, passando por aqui e resolvemos entrar. É preciso ter cuidado. Imagine que nós saíssemos hoje aqui de São Paulo, fôssemos a Brasília, quem sabe, a turismo, e aí nós estamos passeando a turismo e passamos diante do Palácio da Alvorada, opa, estou aqui, deixa eu dar um abraço no presidente, e resolvo entrar. É simples, né? Primeiro guarda que me perguntar para onde eu vou dar um abraço aí no presidente. Eu estou aqui de passagem, tenho tempo, meu avião vai sair só no final da tarde, resolvi tomar um café com ele. É assim que funciona. Me parece que é assim que as pessoas imaginam que é na presença de Deus. A hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, eu passo lá. Deus é um Deus santo. Nós estamos na presença do Rei da Glória e não podemos nos apresentar a Ele
sem o devido cuidado. Por isso, não podemos ter acesso a Deus, a não ser que sejamos mediados por alguém. Se Jesus Cristo não é o nosso mediador, nós não temos acesso a Deus. Sua oração não vale nada. Sua oração não tem nos ouvidos de Deus nenhuma garantia de ser ouvida. O que você oferece não tem valor. Nós carecemos dessa mediação. E é por isso que ele diz que temos esta confiança. Se temos a vida eterna e cremos em Jesus Cristo, por meio dele, eu e você temos acesso a Deus. Temos ousadia de nos apresentar diante dele. E essa é a atitude que ele descreve. Temos acesso. Talvez seja isso que na verdade esteja sendo comparado. Deus não é igual aos outros deuses. No Salmo 115 diz que os outros deuses têm ouvidos, mas não ouvem. O Salmo 40 diz: esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu. Salmo 116 diz: ama o Senhor, porque ele ouve a minha voz e a minha súplica. É um Deus que ouve, é um Deus que está disposto de fato a nos ouvir, ou seja, requer da nossa parte essa confiança unicamente nele. Só assim, de fato, faz sentido o que está sendo escrito por João. Ou seja, a oração não é apenas aquelas palavras religiosas que você vai dizer com um amém no final. Oração é uma atitude minha diante de Deus, em que eu reconheço a minha indignidade, mas confiando em Cristo Jesus, eu tenho ousadia de ter acesso e dizer a Ele o que eu preciso. Já